Olá, tudo bom? Professor Calil, de História, dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre o Brasil colonial, dando continuidade aí já nessa aula 5, sobre as principais atividades econômicas da colônia. A gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, sobre o plantio da cana-de-açúcar, como se montou toda a infraestrutura para o plantio da cana-de-açúcar. E agora nós vamos estudar sobre as chamadas entradas e bandeiras. Entradas, porque essa atividade econômica ela ajudou na chamada interiorização do Brasil. As entradas e bandeiras elas foram expedições pelo interior da colônia, que existia desde o século XVI. Elas foram fundamentais para o conhecimento do território por parte dos colonizadores e para o povoamento do interior. As entradas eram expedições oficiais portuguesas, que inicialmente tinham por objetivo a captura de nativos para o trabalho escravo, nativos indígenas. Já as bandeiras eram expedições particulares, onde os principais bandeirantes tinham residência em São Paulo, daí o nome de bandeirantes paulistas. Então as entradas eram responsáveis, buscavam a captura de nativos, e as bandeiras eram expedições particulares, responsáveis aí também pela busca de nativos, pela busca também de metais preciosos. Nós vamos ter os chamados dois tipos de bandeiras. O primeiro tipo, a gente vai ter aí que as bandeiras de apressamento, na verdade, ou captura, que eram expedições que tinham por objetivo capturar nativos para a escravidão, resultando em conflitos com jesuítas que protegiam os povos indígenas para a cristianização em locais chamados de missões ou aldeamentos jesuítas. Um choque aí entre os interesses dos bandeirantes, das bandeiras, e entre os jesuítas. Os jesuítas foram aqueles que vieram, os portugueses que vieram para catequizar, transformar em cristãos os nossos antepassados indígenas. E aí havia um choque entre os bandeirantes e essas missões jesuítas. Observação importante, os bandeirantes preferiam esses locais ao invés das tribos indígenas, por lá encontrarem índios mansos, domesticados, menos rebeldes, ou seja, nessas missões os índios já estavam chamados de meio que domesticados, Esses índios já estavam mansos porque passavam por todo um processo de cristianização e também de domesticação. As bandeiras de sertanismo de contrato, que é o outro tipo de bandeiras, aí eram feitas por contratados dos latifundiários, e tinham por principal objetivo capturar nativos e também africanos fugitivos, além de promover guerras contra os quilombos. Essas bandeiras de sertanismo de contrato, que eram contratadas pelos senhores de engenho, principalmente pelos senhores de engenho, não só com o objetivo de capturar nativos e africanos fugitivos, além de promover guerra contra os quilombos, de destruir esses quilombos, evitando assim que os negros fugidos eles se aglomerassem ainda mais, o que seria um problema para os senhores de escravos, para os donos dos latifúndios, dos engenhos, que utilizavam a mão de obra escrava africana. Nós temos também outro tipo de bandeira, que era a bandeira de prospecção. Tinham por objetivo encontrar recursos no interior, principalmente pedras e metais preciosos. Daí a colaboração dos bandeirantes para também a busca de metais preciosos. Mas não podemos esquecer que, embora essas bandeiras tenham contribuído para a expansão portuguesa na América e para a interiorização do Brasil, a gente percebe que essas bandeiras também foram responsáveis pelo genocídio, e pelo genocídio de vários nossos antepassados indígenas, e também pela captura dos negros fugitivos, e essas capturas eram muitas vezes de forma violenta, além do confronto que esses bandeirantes travavam contra os quilombos. Os quilombos eram dos negros fugitivos, se aglomeravam, tentando fugir de todo o processo de escravidão. Nós vamos ter também aí
é uma imagem, né, bem representativa dessas bandeiras, né, da exploração mineradora. Como eu coloquei, essas bandeiras, né, e essas entradas, elas foram importantes para também, que tinham como objetivo também buscar encontrar metais preciosos, principalmente ouro, e a gente vê aí um esquemazinho mostrando aí como Portugal enfrentava problemas econômicos, incentivou essas entradas. O açúcar brasileiro enfrentava uma concorrência do açúcar que era produzido nas Antilhas com financiamento holandês. Nem a perda de possessões no Oriente e na África, né, fez com que Portugal incentivasse essas bandeiras, principalmente na busca de metais preciosos. Uma grave crise econômica na coroa passou a estimular a procura por metais preciosos na colônia. Sempre lembrando que Portugal não encontrou ouro de imediato, né? Essa descoberta do ouro vai acontecer quase 200 anos depois, e a gente percebe aí que essas entradas e bandeiras, elas tiveram um papel importante nessa descoberta do ouro. As entradas eram expedições oficiais de exploração do interior da colônia, né, oficiais, né, com consentimento da corte portuguesa. Já as bandeiras eram expedições armadas organizadas em geral por particulares paulistas, os chamados bandeirantes. Mas o objetivo de ambas era a busca de índios para escravização, o combate às revoltas indígenas e a destruição de quilombos, e também a procura de metais preciosos. Esse esquema mostra muito bem como foi essa atividade econômica, as entradas e bandeiras. Ok?